2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram o quê? E assim, se alguém está em Cristo. Pai, nós queremos consagrar este momento na Tua presença, esta palavra. Que a Tua palavra seja, meu Pai, a Tua voz profética em nosso meio, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua direção. Fala conosco nessa noite. E que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. Que o Teu Espírito encontre liberdade em nosso meio, para se manifestar, para trazer cura, para nos mostrar aquilo que é a Tua santa verdade sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema que eu quero falar com vocês hoje é posição e condição. Se eu vou perguntar para você agora qual a sua posição agora, você vai falar assim, sentado aqui olhando para você. E a sua condição? Pensando no Fantástico, pensando no Faustão, pensando na janta, oi? O que vai acontecer amanhã. Mas o que eu quero pensar com você, o que eu quero ouvir o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, é muito além. Nós vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, está em Cristo. Essa palavra está em Cristo nos mostra a nossa verdadeira condição. Na realidade, isso que eu estou falando com vocês é continuação do que eu comecei de manhã. Estar em Cristo, quando eu estou em Cristo, é a partir do momento em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a partir do momento que eu reconheço que Jesus Cristo é o meu libertador, me libertou, da escravidão, me libertou do pecado, me deu nova vida, eu estou em Cristo. O fato consumado de que Cristo fez no passado, nos mostra a nossa posição em Cristo Jesus. E o que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, é uma afirmação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos diz que nós estamos em Cristo. Portanto, se alguém está, nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é a minha e a sua posição. É a posição que nós estamos agora, não é no prédio, não é reunido. A nossa condição espiritual é que nós estamos em Cristo Jesus. Não estamos mais em Adão. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos em Adão. Hoje estamos em Cristo, não estamos mais em Adão. A nossa posição então é estarmos em Cristo. Porém, qual a nossa condição? Qual a nossa condição hoje? Qual era a nossa condição antes de conhecermos ao Senhor, quando estávamos em Adão? Efésios capítulo 4, abra comigo, vamos ler o verso 17. Efésios 4, verso 17, nós vamos ler até o verso 20. Efésios, capítulo 4, verso 17, achou? Sim ou não? Diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, na versão NVI, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Por causa do quê? Da ignorância em que vivem, pela dureza do quê? Do seu coração, tendo se tornado insensíveis,
Eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Amém? Até aqui. Antes, a nossa condição, antes de estarmos em Cristo, a nossa condição, nós estávamos em Adão, no nosso estado pecaminoso, nossa natureza terrena. Então, o que o apóstolo Paulo nos faz aqui, é que nós vivíamos na ignorância. Você leu aí em Efésios, que vivíamos na ignorância, obscurecidos no nosso entendimento. Nós éramos afastados de Deus. As nossas mentes, elas estavam em trevas. Nós cometíamos o quê? Toda sorte de impurezas. Nós éramos entregues à depravação. Você leu aqui. Verso 18, obscurecidos no entendimento. Ainda no verso 2, ignorância. Depois na frente, endurecidos do seu coração. No verso 19, depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A sua posição antes, em Adão, posição sua no pecado, fazia com que a sua condição fosse tudo isso, onde você vivia na ignorância, vivia na depravação, vivia afastado de Deus. O apóstolo Paulo fala isso aqui em Efésios. Porém, qual a nossa condição hoje? Estando nós em Cristo. Repita assim: eu estou em Cristo. Repita em voz alta: eu estou em Cristo, mas com convicção. Eu estou em Cristo. Amém? Você está em Cristo. A tua posição hoje é que você está em Cristo, e a sua condição é, lá em Romanos capítulo 6, verso 11 e o verso 13, Romanos 6, 11 e 13 diz o seguinte: olha o que diz, essa é a sua condição, estando você em Cristo, esta é a sua condição. Romanos 6, 11 e 13. Assim também vocês considerem-se o quê? Para o quê? Morto para o pecado. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, venceu o pecado. Se você está em Cristo, você está morto para o pecado. E continua na leitura. Mas vivos para quem? Você leu em Efésios que você ignorava a Deus. A sua posição quando você estava em Adão, você ignorava a Deus. Porém hoje, na sua posição em Cristo, o apóstolo Paulo nos fala aqui em Romanos: vivos para Deus. Glória ao nome do nosso Senhor, em Cristo Jesus. Verso 12. Portanto, não permitam, presta atenção, você pode não permitir. Quando você está em Cristo, você pode não permitir. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram do quê? Da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Presta atenção, meu irmão. A sua condição é uma resposta à sua posição em Cristo. A sua condição é uma resposta à sua posição em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos:
Considerem-se mortos. Verso 12: não permitam. Você pode responder à tentação que você passa todos os dias. Você pode dar uma resposta a tudo aquilo que você enfrenta todos os dias, porque você está em Cristo. Amém? Você está em Cristo. Já foi feita uma obra consumada na cruz do Calvário pela sua vida. Já foi feita uma obra consumada. E Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, de 1 a 3, diz o seguinte: olha o que diz. Aqui em Colossenses fala os dois, da sua posição e da sua condição em Cristo. Olha o que diz. Portanto, achou aí? Diz assim: portanto, olha a sua posição agora. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Sua posição. Você ressuscitou com Cristo. Ele continua: procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Agora aqui ele fala a sua condição, pois vocês morreram. Posição, condição agora. E agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Oh, meu irmão, isso aqui é um segredo espiritual, que muita coisa pode ser diferente na sua vida. Muita coisa pode ser diferente. Colossenses ainda capítulo 3, verso 5 fala assim, ó. Você leu do 1 ao 3, olha o verso 5 que fala: assim, agora aqui a sua condição em Cristo Jesus, presta atenção: faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Ganância, que é idolatria, aliás, é o próximo assunto, nós vamos falar aqui, uma vida abençoada. Presta atenção, irmãos. Quando a sua posição está em Cristo Jesus, você pode dar uma resposta a tudo isso aqui: as impurezas sexuais, a imoralidade, aos desejos maus, a ganância. Você pode fazer morrer tudo isso, porque isso não pertence à nova natureza de vocês. A nova natureza de vocês é a natureza de Cristo Jesus, a natureza celestial. E eu gostaria de ter duas aplicações práticas disso: posição e condição. Isso aqui que nós falamos traz duas verdades sobre as nossas vidas. E a primeira verdade, a primeira aplicação, está baseado lá em Romanos capítulo 6, verso 6. Vamos lá em Romanos 6, versos 6 e 9. A primeira aplicação é: eu devo viver naquilo que eu sei, não naquilo que eu sinto. Eu devo viver naquilo que eu sei e não naquilo que eu sinto. Romanos 6, 6 e 9 diz o seguinte: sabendo, olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. O apóstolo Paulo fala: sabendo, pois sabemos, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Verso 7, nós vamos até o 9. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
Cremos também que viveremos com Ele. Mais uma vez, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Saber e sentir. A maioria das pessoas hoje em dia vive de acordo com aquilo que ela sente. Nós somos a geração sensação. Nós agimos de acordo com aquilo que a gente sente. Se eu sinto algo, aquilo vem como resposta ao anseio meu ou a uma dificuldade. Por exemplo, eu sinto que você não gosta de mim. Quem já viu essa frase? Eu sinto que você não gosta de mim. Quem já ouviram isso já? E aquela, eu sinto que Deus não me ama. Quem já viu essa? Também tem aquela, eu sinto que Deus não me perdoou. Tem aquela outra, eu sinto que não sou filho de Deus. Eu sinto que eu não posso vencer essa situação na minha vida. Eu sinto que eu não vou conseguir. Quem já falou isso? Aqui, tem alguém honesto aqui, ó. Quem já falou aqui, eu sinto que eu não vou conseguir? Levanta a mão comigo, irmão. Nós somos a geração que anda de acordo com o que sente. Andamos de acordo com o que... Sentimentalismo. Tem aquele também que fala, eu sinto que eu não tenho que ir para a igreja hoje. Por quê? Eu sinto. Nós somos a geração que sente muito. Martinho Lutero disse uma frase muito profunda. Olha só o que ele fala. Eu sei que pode parecer meio confusa a frase dele, mas ele fala assim, ó. Eu sei que não sou tudo o que devo ser. Eu sei que não sou o que serei. Mas pela graça de Deus, eu sei que não sou mais o que eu era. Martinho Lutero escreveu essa frase. 1 João 3:2. Olha o que diz. Olha o que o apóstolo João escreve aqui. Ele começa falando assim: amados, agora somos filhos de Deus. Posição. O apóstolo João está falando assim, ó. A sua posição agora é de filho de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de dizer, o que havemos de ser. Olha o que ele fala agora. Ele não fala, mas sentimos, mas achamos, mas ele fala o quê? Mas, eu não ouvi, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Sabemos, convicção. Meus irmãos, eu já vi muita amizade desfeita em cima do sentimentalismo. Eu já vi casamentos quase se destruir por causa de sentimento. Eu não estou sentindo que ele me ama mais. Sentimentalismo. O ser humano, presta atenção, o ser humano não sabe lidar com as suas emoções. Embora você ache que você saiba lidar com suas emoções, o ser humano não sabe lidar com suas emoções. E dentro do sentimentalismo, ele pode ter muitos problemas na sua vida. Muitos problemas de relacionamento. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês agora. Queria que você me respondesse o seguinte: você sente sempre a presença de Deus? Você sente sempre a presença de Deus? Quando você ora, todas as vezes que você ora, toda vez que você sente a presença de Deus? Por que você está desanimado? Porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, eu sei que Deus... Meu irmão, Deus está
aqui. Mesmo que o louvor tivesse sido uma marcha fúnebre aqui, velório de Jesus. Sabe o que eu ia falar aqui? Jesus está aqui, porque eu sei que Ele está aqui, eu não preciso sentir para saber que Ele está aqui, porque eu tenho convicção que Ele está aqui. Quando você for ter o teu momento a sós com Deus, saiba que Ele está lá, saiba que Ele está lá, tenha convicção, saiba que Deus te ama. Saiba, tenha convicção. Talvez você esteja aqui hoje e você não esteja sentindo Deus. Por isso que você está conversando. Tem uns casos ali, ó. Está no WhatsApp. Está no Facebook. Por quê? Porque o homem precisa sentir. Eu preciso sentir a dor para diagnosticar que eu estou vivo. Agora, se eu tenho certeza que Ele está aqui, eu não converso, eu não olho para o lado, eu não fico no WhatsApp, eu não fico no Facebook, mas eu fico atento, porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Tem uma musiquinha. Deus está aqui. Já cantei essa já. Aleluia. Tão certo como o ar que é. Vamos lá, irmãos. E aí, Jéssica? Dá? Não. Tão certo como a... Tão certo. Presta atenção. Se o ar estiver parado aqui, você não estiver sentindo nenhuma brisa, como está acontecendo aqui em cima agora, fica a dica. Você vai falar que não tem ar aqui? Não, eu sei que tem aqui, porque eu estou respirando. Por isso eu sei que Deus está aqui, eu não preciso sentir a Deus. Eu sei que Deus está aqui. Segunda aplicação que eu aprendo sobre isso. A minha velha maneira de viver se torna de natural a antinatural, quando eu entendo a minha posição em Cristo. Quando eu entendo a minha posição em Cristo Jesus, a minha velha maneira de viver de Adão, quando eu estava em Adão, pecando, maneira, como a palavra de Deus se refere, vã de viver, se torna antinatural. A sua velha maneira de viver, ela agride a sua nova maneira de viver. O pecado de prazeroso se torna agressor, porque você peca com culpa, você peca com medo, peca fugindo. Um homem que aceitou Jesus numa igreja de um pastor que eu conheço, falou assim para ele: pastor, porque todas as vezes que eu vou no motel com outra mulher, eu vou para o banheiro me lavar com nojo. Aí sabe o que ele falou para ele? Porque você está sentindo culpa. Isso não pertence mais à sua maneira de viver. A sua velha maneira natural de viver se torna antinatural. E tem uma ilustração que eu vou ler para vocês aqui, que diz o seguinte, que compara o pecado com o pé de morango. Quem gosta de morango aqui? Com chocolate, então, né, irmãos? Ixi, eu vi um ixi aqui que... O pecado é como um pé de morango. Perdoe a palavra. Imagine um terreno cheio de fezes. E no meio desse terreno cheio de fezes tem um pé de morango. Aqueles morangos bonitos, sabe? Aqueles que os feirantes colocam em cima da caixinha, que embaixo está tudo amassado, pô, tem só mato, né? Em cima tem uns morangos bonitos, você fala, não, que morango, né? Você olha aquele pé de morango
E você olha o terreno que ele está. E você sente o quê? Desejo pelo morango. Só que sabe o que você faz? Você, com o desejo, você entra para pegar aquele morango. Se você não está acostumado com isso, com aquele rio de fezes, você sentirá o que? Nojo. Será o que para você? Repugnante. Imagina, irmãos, um monte. Misericórdia, imagina o cheiro disso. Quem está na graça vai querer entrar nas fezes para comer o morango, porém não vai entrar, porque sabe que aquilo não é mais parte da sua natureza. A sua velha maneira de viver se torna antinatural. Que você entenda nessa noite que você está em Cristo Jesus. Que alguém está em Cristo é nova criatura. Se alguém está em Cristo é nova criatura. Meus irmãos, quando eu entendo que eu estou em Cristo, eu começo a entender que a minha condição, se ela não bate com aquilo que Cristo fez por mim, eu não posso aceitá-la na minha vida. Sabe o que? Você ouviu falar dos feitos notáveis da cruz? Tem um dele, em Isaías 53, 4, 5 e 1 Pedro 2, 4, que fala o seguinte: que ele sarou as nossas enfermidades. Correto? Jesus sarou as nossas enfermidades. Se você está em Cristo, e a sua posição está em Cristo, e você está doente, está enfermo, a sua condição, você pode orar e declarar cura, porque a sua condição não bate com a sua posição em Cristo Jesus. Está vivendo uma vida desgraçada, uma vida derrotada, uma vida que não expressa o reino de Deus? Posso te falar algo? Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você está em Cristo, portanto você ore. Ore, porque não bate a condição com que você está vivendo, com a sua posição. Está escravo do pecado ainda? A sua posição é que você está em Cristo, portanto você não é mais escravo do pecado, porque Romanos 8, 23 e Hebreus 9, 26 fala que ele aniquilou o pecado. Ele, Jesus Cristo, despojou principados e potestades. Eles não têm mais poder sobre a tua vida. Gálatas 3,13 fala que ele se fez maldito por nós. Jesus Cristo na cruz se fez maldito. Se você está em Cristo, você não tem nenhuma maldição que prospera sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui como filho do rei, vivendo na condição de escravo. Filho do rei, vivendo condição de escravo. Mas o Senhor quer te mostrar hoje que esta enfermidade não te pertence mais, que essa escravidão ao pecado não te pertence mais, que o desemprego não te pertence mais, que a escravidão não te pertence mais. Ele quer te mostrar que essa condição de vida subhumana que você está vivendo não te pertence mais. Ele quer te mostrar que a depressão não te pertence mais. Ele quer te mostrar que a tristeza não te pertence mais. Ele quer te mostrar que o seu estilo de vida antinatural, a sua posição em Cristo, não te pertence mais, porque você está em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis, queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça no seu lugar.